Capítulo 32. A criança. Não somente os hábitos da mãe, mas a educação da criança se achava incluída nas instruções dadas pelo anjo aos pais hebreus. Não buscava que Sansão, a criança que deveria libertar Israel, devesse receber boas heranças ao nascer. Esta deveria ser acompanhada por uma educação cuidadosa. Desde cedo, o menino deveria ser educado em hábitos de estrita temperança. Iguais instruções foram dadas no caso de João Batista, antes do nascimento da criança. A mensagem enviada do céu aos seus pais foi: você ficará alegre e feliz, e muitos ficarão contentes com o nascimento dele, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho e nem bebidas fortes, e será cheio do Espírito Santo. Lucas capítulo 1, verso 14 e 15. No registro celestial dos homens nobres, o Salvador declarou que nunca existiu alguém maior que João Batista. A obra que lhe foi confiada não exigia somente energia física e resistência, mas o mais elevadas qualidades do espírito e da alma. Tão importante era educar o pequeno em hábitos de vida corretos para prepará-lo para essa obra, que o mais elevado dos anjos foi enviado com uma mensagem de instrução a seus pais. As instruções dadas quando as crianças hebreias nos ensinam que nada que afete a boa condição física das crianças deve ser negligenciado. Nada é sem importância. Tudo que afeta a saúde do corpo tem influência sobre o intelecto e o caráter. Enfatizar a importância da educação ministrada à criança em seus primeiros anos de existência nunca é demais. As lições aprendidas, os hábitos formados durante os anos da infância têm mais que ver com o caráter e a direção da vida do que todas as instruções e educação dos anos posteriores. Pois pais devem considerar isso, eles precisam compreender os princípios que fundamentam o cuidado e a educação das crianças. Devem ser capazes de criá-la sadias, física, espiritual e moralmente. Os pais devem estudar as leis da natureza. Precisam familiarizar-se com o organismo humano. Devem conhecer as funções dos vários órgãos, suas relações interdependências e devem estudar a relação entre as faculdades mentais e físicas e as condições exigidas para a ação saudável de cada uma delas. Consumir as responsabilidades da paternidade sem esse preparo é um pecado. Pouca atenção se dá às causas por trás da mortalidade, da enfermidade e degenerescência que existe hoje em dia. Mesmo nos países mais desenvolvidos, favorecidos, a espécie humana está se deteriorando. Mais de 1/3 dela morre na infância. Dos que atingem a maturidade, grande é a quantidade dos que sofrem de qualquer forma de doença, e poucos são os que alcançam o limite da existência humana. A maior parte dos males que trazem ruína é miséria. A humanidade poderiam ser evitado, e a capacidade de assim fazer
esta especialmente com os pais. Não é uma misteriosa providência que leva as criancinhas, e Deus não deseja que morram. Ele a dá aos pais a fim de serem preparadas para a utilidade aqui e depois para o céu. Se pais e mães fizessem o que lhe fosse possível para transmitir aos filhos uma boa herança e depois, mediante sábia direção, se esforçassem para remediar qualquer má condição inata, que mudança para melhor não testemunharia o mundo. O cuidado com a criança. Quanto mais sossegada e simples for a vida da criança, mais favorável será, tanto para seu desenvolvimento físico como mental. A mãe deve buscar estar em todas as ocasiões serena, calma e com autocontrole. Muitas crianças são extremamente suscetíveis a provações nervosas, e a maneira suave e sossegada da mãe terá influência calmante que será de inestimável benefício sobre elas. As criancinhas precisam de calor, mas comete-se frequentemente um erro, conservando-as em aposentos muito aquecidos, privados em alto grau do ar fresco. O costume de cobrir o rosto da criança enquanto dorme é prejudicial, uma vez que isso impede a livre respiração. O bebê deve ser protegido de toda a influência que tenta enfraquecer ou envenecer-lhe o organismo. Deve-se ter o mais minucioso cuidado em manter tudo que é asseado e aprazível. Embora seja necessário proteger os pequeninos dos repentinas e fortes mudanças de temperatura, convém cuidar para que, dormindo ou despertos dia e noite, eles respirem o ar puro e revigorante. No preparo da guarda-roupa do bebê, é necessário ter em vista a conveniência, o conforto e a saúde, antes de se pensar em moda e desejo de causar admiração. A mãe não deve desperdiçar tempo em bordados ou detalhes extravagantes para embelezar as pequeninas roupas, sobrecarregando-se assim de trabalho desnecessário, com detrimento de sua saúde e da saúde da criança. Ela não deve se inclinar sobre costuras que exijam esforço fadigante dos olhos e dos nervos. Numa época em que necessita de abundância de repouso e exercício agradável, precisa compreender sua obrigação de poupar as forças para que possa suportar o que dela é exigido. Se a roupa da criança aquece, protege e dá conforto a ela, será eliminada uma das principais causas de irritação e inquietação. O pequenino terá melhor saúde e a mãe não achará tão pesado cuidar deles. Faixas apertadas impedem o funcionamento do coração e dos pulmões. Devemos ser evitadas. Parte alguma do corpo deve jamais ficar desconfortável por meio de roupas que comprimam qualquer órgão ou restringam sua liberdade de movimento. As roupas de toda criança devem ter folga para permitir a mais livre e ampla respiração e estar ajustadas de maneira que os ombros lhe suportem o peso.
Em alguns países ainda existe o costume de deixar descoberto os ombros e os membros das crianças pequenas. Nunca será demais falar contra esse costume, estando os membros muito afastados do centro da circulação, exige maior proteção do que as outras partes do corpo. As artérias que enviam o sangue para as extremidades são grandes, provendo quantidade de sangue suficiente para aquecer e nutrir. Mas quando os membros ficam desabrigados ou insuficientemente vestidos, as artérias e vias se contraem, as partes mais sensíveis do corpo se esfriam e a circulação fica prejudicada. Nas crianças em crescimento, todas as forças da natureza necessitam de toda a vantagem a fim de habilitá-las e aperfeiçoar estrutura física. Se os membros ficarem insuficientemente abrigados, as crianças, especialmente as meninas, não podem estar fora de casa, a não ser que a temperatura esteja amena. Assim são mantidas dentro de casa por receio de resfriados. Se as crianças estiverem bem agasalhadas, será benéfico para elas fazer exercício ao ar livre, se verão ou inverno. As mães que desejam que os seus filhos e filhas possuam o vigor da saúde devem investir convenientemente e incentivá-lo a estar ao máximo possível ao ar livre, sempre que as condições climáticas não sejam impróprias. Serão necessários esforços para libertar-se das cadeias dos costumes e vestir e educar os filhos, tendo em vista a saúde. O resultado, porém, compensará amplamente qualquer esforço nesse sentido. O regime alimentar da criança. O melhor alimento para o bebê é o que lhe foi provido pela natureza. Não deveria, sem necessidade, ser dele privado. É necessidade da parte da mãe eximir-se por amor à comunidade ou a diversões sociais da delicada tarefa de amamentar o filhinho. A mãe que concede que seu filho seja amamentado por outra deve considerar bem o resultado que isso pode trazer. Em maior ou menor grau, a ama comunica seu próprio temperamento à criança que amamenta. A importância de educar as crianças em um regime alimentar adequado dificilmente será superestimada. As crianças devem aprender que têm de comer para viver e não viver para comer. Esses hábitos devem começar a ser incutidos já na criancinha de colo. Ela só deve ingerir alimento em intervalos regulares e menos frequentemente à medida que vai tendo mais idade. Não convém dar-lhe doces ou comidas dos adultos que é incapaz de digerir. Os cuidados e a regularidade da alimentação dos pequeninos não somente promovem a saúde, deixando-os mais tranquilos e calmos, mas lançarão o fundamento para os hábitos que lhes serão uma bênção nos anos posteriores. Mas saírem as crianças da primeira infância deve-se exercer grande cuidado em educar seus gastos e apetites. Muitas vezes eles ficam livres para comer o que preferem e no momento em que acharem melhor, sem se levar em consideração a saúde. Os esforços e o dinheiro desperdiçando-os frequentemente em guloseimas levam as crianças a pensar que o primeiro objetivo na vida, o que traz felicidade, é o poder satisfazer o apetite. O resultado disso é a gula, vindo depois a doença, a qual se segue
em geral, o uso de drogas envenenadoras. Os pais devem educar o apetite dos filhos e não permitir que comam coisas que prejudicam a saúde. Mas no esforço de regularizar a alimentação deles, devemos ser cuidadosos em não exigir dos filhos o que comam, coisa desagradável ao paladar, nem em quantidade maior do que necessitam. As crianças têm direito, têm preferência e, quando forem razoáveis, devem ser respeitadas. As irregularidades nas refeições devem ser fielmente observadas. Não se deve comer nada entre elas, nada de doces, nozes, fruta ou qualquer espécie de comida. A irregularidade na alimentação arruína a saúde dos órgãos digestivos, comprometendo a saúde em geral e a disposição, e enquanto as crianças chegam à mesa, os alimentos saudáveis não lhe apetecem, desejo que lhe é prejudicial. As mães que satisfazem os desejos dos filhos, à custa da saúde e de uma disposição feliz, estão lançando sementes daninhas que vão germinar e dar fruto. A autossatisfação cresce com os pequenos e tanto o vigor físico como mental são por essa forma sacrificados. As mães que fazem isso assim ceifam com amargura a semente que semearam e veem os filhos crescerem capazes na mente e no caráter de desempenhar um papel nobre e útil na família e na sociedade. As faculdades espirituais, mentais, físicas sofrem sob a influência de uma alimentação não saudável. A consciência fica entorpecida e a suscetibilidade às boas expressões é prejudicada. Ao passo que se ensinam as crianças a dominarem o apetite e comerem segundo as leis da saúde, convém fazê-los compreender que estão se privando apenas daquilo que lhes seria prejudicial. Rejeito coisas nocivas por outras, melhor que a mesa seja convidativa e atraente, sendo provida das boas coisas que Deus tão generosamente nos proporcionou. Que a hora da refeição seja um tempo alegre e feliz, e não desfrutamos os dons que nos são concedidos, retribuímos com gratos louvores a doador. O cuidado com a criança na doença. Em muitos casos, as doenças infantis têm sua origem nos erros cometidos na maneira de as cuidar, irregularidade na alimentação, deficiência no vestuário, nas noites frias, falta de intenso exercício para manter o sangue em saudável circulação ou falta de abundância de ar puro. Para purificar este sangue, pode ser a causa da perturbação. Os pais devem investigar para encontrar as causas da doença e então reparar as más condições o mais depressa possível. Todos os pais podem aprender muito sobre o cuidado, a prevenção e mesmo o tratamento das doenças. A mãe, especialmente, deve saber o que fazer nos casos comuns das doenças na família. Deve saber a maneira de tratar o filho doente se o amor e percepção devem habitá-la, a prestar-lhe serviço que não deveriam ser confiados às mãos estranhas. Estudo da fisiologia. Os pais devem procurar fazer desde cedo com que os filhos se interessem no estudo da fisiologia e ensinar-lhes seus simples princípios, ensinar-se a preservar as faculdades físicas, mentais e espirituais, e empregar os dons que são dotados de maneira que sua vida se torne uma bênção para outros e uma honra para Deus. Esse conhecimento inestimável para a juventude, ser instruído nas coisas que dizem respeito à vida e à saúde,
é para eles mais importante do que o conhecimento de muitas das ciências ensinadas nas escolas. Os pais devem viver mais para seus filhos e menos para a sociedade. Estude assuntos de saúde e coloque em prática seus conhecimentos. Ensine seus filhos a raciocinar das causas para o efeito. Ensine a eles que, se desejam ter saúde e felicidade, devem obedecer às leis da natureza, ainda que não vejam aproveitado tão rápido como vocês desejariam. Não desanimem e continue de forma paciente, perseverante a sua obra. Ensine desde o berço seus filhos a exercer a abnegação, a domínio de si mesmos. Ensine-nos a desfrutar as belezas da natureza e a exercitar sistematicamente as faculdades da mente e do corpo em ocupações úteis. Devem criá-lo de modo a terem uma constituição saudável e boa e moral, disposição alegre, intole, branda. Impressione a mente deles com a verdade de que não é o desígnio divino que vivamos meramente para satisfazer nossas inclinações atuais, mas para nosso bem final. Ensinem-lhe que ceder à tentação é fraqueza, é impiedade resistir a ela. No entanto, significa nobreza e varonilidade. Essas lições serão como sementes lançadas em boa terra e produzirão frutos que serão a alegria do coração de vocês. Sobretudo que os pais circundem os filhos de uma atmosfera de alegria, cortesia e amor. O lar onde o amor habita e onde este amor é expresso em olhares, palavras e atos é um lugar em que os anjos têm prazer em manifestar-se sua presença. Paz que o sol do amor, da alegria e do feliz contentamento entre em seu coração e que sua doce e alentadora influência preencha o lar de vocês. Manifeste espírito bondoso, paciente, incentivem este mesmo espírito em seus filhos, cultivando todas as virtudes que tornaram abençoada a vida da família. A atmosfera assim criada será para os filhos o que o ar e a luz do sol são para o mundo vegetal, promovendo saúde e vigor da mente e do corpo.